Olá, alunos! Vamos falar agora com vocês um pouco sobre lesão celular, tá? Então, a nossa célula, vamos passando aqui, a nossa célula, uma célula normal, se ela entrar em lesão celular por todas aquelas causas, agentes físicos, biológicos, químicos, e essa lesão for reversível, a célula pode se recuperar e voltar a ser normal, entrar em homeostasia. Se a lesão persistir e for progressiva, a célula pode morrer de duas formas: por necrose, que é sempre inflamatória, e por apoptose, que é fisiológica, que é a morte programada celular, sem gerar inflamação. Então, se você tiver uma lesão celular, a célula vai começar a sofrer alterações, principalmente na sua membrana e nas organelas presentes aqui dentro. Uma das características importantes de lesão celular é a formação de bolhas na membrana, essas estruturas aqui, ó, você vê que a membrana antes era lisinha e agora começou a formar essas bolhas. Então, se a gente observar essas bolhas, a gente sabe, não, essa célula está tendo uma lesão celular, ainda reversível. E a tumefação, quer dizer, o inchaço da mitocôndria e do retículo endoplasmático, né, que são organelas presentes no citoplasma. Se a lesão parar, deixar de existir, a célula se recupera e volta ao seu estado normal. Se a lesão continuar, for progressiva, a agressão, o estresse continuar, a célula vai morrer, seja por necrose, que é inflamatória, ou por apoptose. Se os mecanismos de defesa celular que é, perceberem que está havendo dano em membrana e dano no DNA da célula, a célula começa um processo chamado de apoptose, que é a formação de vesículas no seu interior com membranas, né? E a célula vai degenerando, degenerando e irá formar vários fragmentos celulares e esses fragmentos serão fagocitados por células de defesa, principalmente fagócitos, que são células do nosso sistema imunológico, responsável pela fagocitose do resultado da apoptose dessas vesículas. Mas se a lesão for muito rápida, abrupta, e não deu tempo dos mecanismos de apoptose funcionarem, a célula pode entrar em necrose. E na necrose, ela é sempre inflamatória. Por quê? Como o processo é muito rápido e não deu tempo de entrar nesse processo, exercer os processos de apoptose, ocorre a liberação dos lisossomos. E nós, como vimos na revisão, os lisossomos são ricos em enzimas digestivas, principalmente proteases, que são enzimas que digerem proteínas. Ocorre o rompimento da membrana citoplasmática. Você pode observar que na apoptose a membrana permanece íntegra, não rompe a membrana. E aqui ocorre o rompimento e extravasamento de todos os conteúdos da célula, gerando sempre um processo inflamatório, tá? Então, para tudo isso acontecer na célula, iniciar os processos de lesão celular, inicia geralmente com uma isquemia. E a isquemia nada mais é do que a parada, a diminuição do fluxo de sangue para a célula. Sem sangue, gente, sem sangue, você não vai ter oxigênio, você não vai ter nutrientes. Sem oxigênio, a mitocôndria, que é a principal organela aqui, ó, presente dentro do citoplasma, e como nós vimos na nossa revisão, é responsável por quê? Pela produção de ATP. E essa produção de ATP, de energia, é dependente de oxigênio. Sem oxigênio, a mitocôndria não consegue fazer
fosforilação oxidativa e não produz energia. Então, com isquemia, sem oxigênio, diminui, ó a setinha para baixo, a fosforilação oxidativa, consequentemente, fica sem energia. Sem energia, a diminuição do que? Do funcionamento das bombas de sódio lá da membrana. Lembra da membrana citoplasmática? Ela faz o controle da entrada e saída de água, sais minerais, que são o sódio, o potássio e o cálcio. Sem não podendo controlar, o que acontece? Diminuição da bomba de sódio, certo? Ao influxo de cálcio e água de sódio, né, para dentro da célula, e fluxo de potássio. Então, o que acontece, ó? Influxo de cálcio e a bomba geralmente joga cálcio para fora. Influxo de cálcio quer dizer para dentro, vai influxo, fluxo para dentro. Vai entrar mais cálcio e vai entrar sódio dentro da célula. Entrando sódio, a água vai atrás, a célula vai começar a inchar. E uma característica é a formação dessas bolhas aqui na membrana citoplasmática. E fluxo de potássio, começa a sair potássio de dentro da célula, tá? Então, porque existe um equilíbrio entre sódio fora da célula e potássio dentro da célula. Com a entrada de água, a tumefação, inchaço do retículo endoplasmático, tumefação celular, então a célula fica inchada, e a formação dessas bolhas. Sem ATP, esse mecanismo então fica comprometido. Sem ATP, não tem como produzir energia. Então, a célula começa a exercer um processo de glicólise anaeróbica, sem oxigênio, que é também chamada de fermentação. Só que a glicólise anaeróbica, ela produz ácido lático como um metabólito desse processo. E o ácido lático diminui o pH da célula, a célula vai ficando cada vez mais ácida. E essa acidez acaba causando lesão na cromatina, no núcleo. Então, nós temos aqui, devido à queda do ATP, lesão de sódio, diminuição do funcionamento da bomba de sódio e lesão de membrana. E queda do pH, lesão de núcleo. E também queda de ATP gera destacamento dos ribossomos. E, consequentemente, os ribossomos parando de funcionar corretamente, a diminuição da síntese proteica celular. Então, aqui a gente tem um resumão, ó, na próxima imagem: isquemia, lesão na mitocôndria, diminuição do ATP, diminuindo o ATP, redução da atividade de bomba de sódio, aumento do influxo de água, cálcio e sódio e saída de potássio. Isso vai gerar edema do retículo endoplasmático e edema nas células, formação de bolhas. Sem ATP, a célula vai produzir energia por glicólise anaeróbica, processo fermentativo, que gera ácido lático. Gerando ácido lático, cai o pH, que causa uma acidez, que vai gerar uma lesão no núcleo. Queda de ATP causa destacamento dos ribossomos do retículo endoplasmático. Nós sabemos que o retículo endoplasmático rugoso, ele é rico em ribossomos. Sem ribossomos, vai parar a síntese proteica. Sem síntese proteica, a célula tem um comprometimento de todo o metabolismo celular. Ocorre, então, assim, acúmulo intracelular de lipídios e proteínas mal formadas na célula. E esse mecanismo são os processos de lesão celular. Isso daqui ainda pode ser revertido? Sim, cessando a lesão, isso aqui, o ATP volta a funcionar, tudo isso daqui retorna ao estado normal, tá? Então, essa é a primeira parte que a gente viu de lesão da célula, mecanismo fisiológico
dessas lesões.